Dia 24 de outubro, há uma semana, nós vivíamos aqui um momento absolutamente desafiador. E por que eu vou rapidamente contar essa história novamente para você? Porque é importante, muitas vezes, repetir o óbvio, e em função da audiência rotativa do rádio, muita gente não sabe o que aconteceu. Mas, no final da tarde, no final do dia da segunda-feira, 23 de outubro, por volta das 18 horas e 40 minutos, eu fui informado que seria expulso da Rede Jovem Pan por ter descumprido ou ido contra, acredite, a ordem pública e constitucional. Eu, no meu trabalho, que exerço há 33 anos, 6 anos afiliado à Rede Jovem Pan, fui acusado de ferir a ordem pública e constitucional. E de maneira cruel, em 1h30, porque às 20 horas e 10 minutos pontualmente, a Rede Jovem Pan cortou o meu sinal. Sabe o que significa isso? Em 24 horas, se eu não colocar nada no ar, a Anatel pode cassar a minha concessão. Como eu faria com os meus anunciantes, patrocinadores, a minha audiência? A Jovem Pan me traiu, me jogando num abismo. Entretanto, graças a Deus, a força da minha equipe, a força da nossa família, família de todos aqui, nós usamos deste momento e caímos para cima. E naquele 24 de outubro, eu fui surpreendido com uma mensagem que chegou no meu celular e o código, eu não tinha salvo o contato, o código era Estados Unidos, quem é? Rodrigo Constantino. Ele me procurou e disse, eu vou te ajudar, você não vai estar sozinho nessa. E a partir de hoje, todos os dias, esse grande homem, de uma humildade inacreditável, em função até do tamanho que tem, este homem estará conosco diariamente por volta das 10 da manhã. E nós temos a honra de apresentar à nossa audiência o primeiro comentário, a primeira participação de Rodrigo Constantino. Fala, Consta! Alô, turma de Bauru, da Rádio Auriverde, muito prazer, eu sou Rodrigo Constantino, essa é minha primeira participação aqui, então eu quero, acima de tudo, me apresentar para quem não conhece. Eu sou economista, sou escritor, virei jornalista e defendo os valores do liberalismo clássico com um viés mais conservador. Eu digo isso logo de cara para não esconder o meu pano de fundo, o meu viés, a minha visão de mundo. Eu vejo muito jornalista que gosta de encher a boca para dizer que é totalmente imparcial, isento, sem preconceitos, sem ideologias. Eles não são nem esquerdistas, nem direitistas, nem taxistas. Eles são jornalistas. Seguem apenas Vossa Excelência o fato. Quem dera, né? Eu olho em volta e vejo viés para todo lado. Vejo muita militância disfarçada de jornalismo. Vejo gente, muitas vezes, sem princípios, sem valores, e que tenta ser dissimulado e enganar o próprio público. Isso não é comigo. Eu vou sempre dizer aquilo que eu estou pensando, de onde eu venho e por que eu estou defendendo isso ou aquilo. Por isso mesmo que eu procurei a Rádio Auriverde assim que ela foi lançada, ou mudou de nome, né? Deixou de ser a Jovem Pan de Bauru, após ver um vídeo do Alexandre Pitoli explicando a situação toda com a Jovem Pan. Como muitos de vocês devem saber, eu era comentarista justamente da Rádio Jovem Pan. Participava do programa 3 em 1, participei várias vezes do programa do Pânico e também do Pingos nos Is. Tinha um bom relacionamento com a turma toda lá do jornalismo, com os donos, com o Tutinha, mas me incomodou profundamente como eu fui tratado. Na primeira vez que eu fui demitido, muitas pessoas não lembram, no episódio do meu cancelamento por conta de um ataque totalmente pérfido, desprovido de qualquer tipo de preocupação com a verdade, que partiu, acima de tudo, da esquerda, das feministas, com base num trecho de uma live minha, que tiraram totalmente do contexto e me acusaram de apologia ao estupro. Claro que eu meti processo em várias pessoas, isso foi absurdo, mas sob muita pressão, a Jovem Pan acabou me demitindo àquela altura. Poucos meses depois,
me recontrataram dizendo que tudo ia ser diferente. Mas passaram alguns meses, mais de um ano, é verdade, não aguentaram a pressão do sistema, a pressão do próprio Supremo Tribunal Federal, da esquerda, agora de volta ao poder. Porque as coisas que eu digo, as análises que eu faço, incomodam. Incomodam, pelo visto, muita gente. Eu estou há mais de 10 meses sob censura prévia no Brasil, o meu passaporte foi cancelado, minhas contas bancárias foram todas elas congeladas, tudo isso por decisões monocráticas, pura arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes, que me arrastou para um inquérito ilegal e que eu tinha denunciado anos antes. Então, estamos vivendo tempos sombrios no Brasil, em que a verdade é a primeira a ser sacrificada nessa guerra de narrativas, de discursos e pouca preocupação com a verdade, com a busca dos fatos. Eu, de novo, sou uma pessoa que tem um background. Eu sou um defensor da causa da liberdade individual e dos valores mais tradicionais, dos costumes, há muitos e muitos anos. Tenho mais de uma dezena de livros escritos, eu não vou esconder jamais de onde eu venho. Mas eu não tenho um compromisso algum com o erro. Eu vou sempre querer abrir aqui com vocês um diálogo honesto e humilde, acima de tudo. Uma epistemologia humilde, o que quer dizer que eu não me acho o dono da razão. Mas eu tenho convicções fortes, adquiridas ao longo de muitos anos de muito estudo. Então, se você quer me convencer, me persuadir de que eu estou errado, é bom que venha com argumentos em mãos, não pedras, não xingamentos. Isso não me atinge. Censura, tampouco. Eu sou resiliente, eu sou alguém que acredito muito em certos valores, em certos princípios, e agradeço muitíssimo aí a oportunidade da Rádio Auriverde de Bauru, pelo espaço, pela oportunidade de estar tendo essa conversa com o público diária. Foi uma iniciativa minha mesmo, ao ver o vídeo do Pittoli, quando ele mencionou ali uma postura, digamos assim, de maneira muito elegante, inadequada da rádio parceira. Então eu quis apoiar esse projeto de independência da Auriverde, justamente por acreditar no bom jornalismo e nos valores, na coragem, que é a virtude das virtudes, como sabia Aristóteles, e por me identificar com tudo isso, eu mesmo procurei o Alexandre e sugeri que eu fizesse parte, então, do quadro de comentaristas. Cá estou, inaugurando esse espaço com vocês, espero que gostem. As críticas serão sempre bem-vindas também, de preferência, repito, construtivas, com base em argumentos. Quando acharem que eu estou equivocado em alguma postura, em alguma posição, serão todos muito bem-vindos. Espero te encontrar aqui diariamente. Rodrigo Constantino, um grande abraço. Consta, é uma honra ter você conosco. Para nossa audiência, eu vou sugerir, se você frequenta as redes sociais de Rodrigo Constantino, eu confesso que eu estou fora das redes por orientação jurídica, mas se você estiver e encontrá-lo nas redes, manifeste o seu carinho por ele, o seu apreço pelo Rodrigo Constantino, em função desta proximidade que cria com a Rádio Auriverde de Bauru e a participação diária que terá conosco. Olavo, momento importante, né, para a nossa existência aqui. O Olavo, que nos acompanha desde a antiga Rádio Auriverde no AM, passou pela Jovem Pan e segue aqui conosco. É um momento diferente, né, Olavo? Momento exatamente diferente no sentido do progresso. Nós não execramos o tempo de Jovem Pan, porque foi crescimento. Sim. Agregou, somou, né? Pittoli, você já falou isso aqui. Agregou e somou e vivemos um momento novo. Constantino, que sempre foi uma referência, né? É uma vítima do inquérito das fake news e amigo ouvinte, um jornalista exilado nos Estados Unidos, porque aqui não conseguiria trabalhar com as suas contas econômicas bloqueadas, não podendo ter acesso a redes sociais, mudou-se para os Estados Unidos para poder falar o que pensa. Quando Constantino conta para nós, conta para a gente aqui que teve que mudar para os Estados Unidos para poder falar o que pensa, nós conseguimos concluir
aquilo que a Cristina Grêmio colocou como distópico. Tempos distópicos, desculpa repetir essa expressão, onde nós temos jornalista, amigo ouvinte, exilado, no caso dele nos Estados Unidos, para poder falar o que pensa. Você consegue imaginar isso? Nem nos tempos mais sombrios nós tivemos no Brasil jornalista exilado para falar o que pensa. Nós que estamos aqui no Brasil, que conversamos com você, que falamos, o Emílio, o Melão, o Cláudio, o Borgo e outros tantos que estão com a gente, que estamos aqui no Brasil, amigo ouvinte, você não faz ideia da autocensura que nós temos que fazer, da preocupação que nós temos com as palavras, citando quem, citando tal fato, ou às vezes na necessidade de um comentário duro, mais firme, baseado na verdade. Constantino agrega, soma com a verdade, soma com a posição política transparente e tem o seu nome, a sua história como referência que nós estamos vivendo uma ditadura de esquerda. Olavo, e só para registrar, eu estou conversando com o Constantino aqui pelo WhatsApp e ele está acompanhando o chat. É inacreditável, a grandeza do cara é inacreditável. Ele está acompanhando o chat agora e feliz da reação da nossa audiência diante da sua participação. E Melão, você percebeu que o Constantino foi exatamente no ponto que você tratou há pouco com a Cristina Grêmio, com relação aos jornalistas que estão hoje nas redações se dispondo a fazer um trabalho que passa longe da verdade, né, Melão? Infelizmente, Pitoli. Aliás, antes, só saudar aí o Rodrigo Constantino, não sei se ele vai se lembrar, a primeira vez que eu o conheci pessoalmente foi em 2012, no Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Ele já tinha lá publicações de alguns livros, o Privatiza Já, entre outros. E aí, ali, eu numa mesa ali, não lembro, num jantar depois, nos apresentamos e ele foi muito gentil, porque ele comentou que acompanhava o meu pai, que era jornalista, e já elogiou, e depois vi ele crescendo, desde que ele foi para a Veja, indo para outros veículos também, até se tornar hoje um jornalista de grande popularidade que ele tem um grande público, e teve uma atitude muito nobre aqui com a Auriverde, depois de perceber o episódio e trazer, né? O Constantino sabe que ele tem um grande público, então quando ele se dispõe, né, a contribuir com o veículo, ele traz parte desse grande público que ele tem para o veículo. Então foi uma atitude muito nobre aí do Constantino, e vai ser importante tê-lo dando as suas opiniões, porque ele sempre foi transparente, fala na lata aquilo que ele pensa e dá a possibilidade das pessoas questionarem, discordarem. Isso que é um verdadeiro liberal. Gostei muito do fato dele se definir. Lembra... Meu pai fazia isso, né? Quando ele ia para um veículo, ele já falava de cara o que ele era, né? Sou liberal, não tinha essa de, olha, vou ser jornalista imparcial. Não, meu pai colocava, sou liberal, tá aqui o que eu penso, assim, assim, assado. Também era um liberal clássico, viés conservador, assim como eu me considero também. Então é extremamente importante tê-lo. E eu fico triste, isso é uma coisa que há muito tempo... eu gosto de falar, já ouvia do meu pai, eu acho que não existe problema das pessoas assumirem o seu posicionamento, o seu viés. É importante ter essa transparência. Fale qual é o seu posicionamento. O que não dá é para a gente viver, isso é o que está longe da verdade, dentro de veículos ou jornalistas que se colocam como imparciais, mas como a Cristina colocou muito bem aqui, teve toda uma influência, uma formação de professores que, como ela bem destacou, se dizem, né, fala que formam não jornalistas, e sim militantes. Isso é terrível. Querem ter o viés, querem acreditar na sua ideologia, enfim, se declarem. Tragam essa transparência. O que não dá é para ficar fazendo esse papel de imparcial e chegar ali enganando, né, como se fosse muito isento, como se tivesse imparcialidade, e no fim, dá uma opinião com viés e acaba enganando o próprio telespectador, espectador, ouvinte, leitor, enfim. Então, acho importantíssimo isso e parabenizo aí a Rádio Auriverde de trazer mais esse espaço. E Melão, ele me disse aqui, é claro que me lembro, o Constantino mandou para mim no meu WhatsApp aqui, viu?
Pô, que bom. Fico feliz. Que alegria. Eu até em função do horário, Emílio, já vou te ouvir sobre Rodrigo Constantino agora conosco. Em função do horário, Olavo, eu quero agradecer mais uma vez a chance de tê-lo aqui conosco e até segunda, Olavo. Vitória, Emílio, amigo Melão, João, ouvinte, muito bom estar aqui nessa emblemática, histórica quarta-feira. Valeu. Obrigado, Olavo. Até segunda. Melão, obrigado também por estar conosco, querido. Obrigado, Pitoli, Emílio, João, doutor Olavo. Sempre um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Melão. Bom feriado. Emílio, quero te ouvir. Né? É um time que vai ganhando craques. Exceto tem o Júnior Baiano aqui ainda jogando na defesa, né? Hein? Lembra do Júnior Baiano, Pigua? Lembra? Rachava a canela, lembra disso, Emilhão? Lembro, pô. Ô, Pitoli, o time aqui tá ficando tão bom, que eu não vou mais poder pedir férias para você. Aliás, Emílio, vou te contar, a primeira vez que eu fui pedir férias para o meu patrão no rádio, lá em 1992, ele falou assim, eu acho que é bom você não tirar férias, que se você tirar e alguém for para o seu horário e ele for melhor que você não volta. Conclusão, eu fiquei mais de 20 anos sem férias. Pelo medo e pela prática, que acabou ficando, tá bom, agora eu não tiro mais férias. Nunca mais tirei férias da vida. Mas vamos embora. Emilhão, é muito bom saber que a gente pode contar com esse nome e com a grandiosidade desse homem que é o Rodrigo Constantino agora em nossa programação, Emílio. Eu tive a oportunidade de presentear o Rodrigo Constantino no CIPEC, que foi realizado ano passado em Campinas, e aí eu presenteei ele com um dos livros lá da saga O Mito. Ele foi muito atencioso, né? E ele é uma referência intelectual, né? Da nova direita brasileira, né? Principalmente aí no aspecto liberal. Ele tem livro relacionado a isso, né? Os livros dele são muito bem produzidos, né? Muito interessantes. Eu já tive a oportunidade de ler trechos de livros dele, né? Não li nenhum livro do início ao fim, né? Mas eu já selecionei partes muito interessantes ali, principalmente um que ele tem sobre os pensadores da liberdade, que eu fui lá e pesquisei alguns nomes e li isso lá no livro dele. É isso aí, Pitoli.